Oi pessoal, bom, quando a gente fala de plantas, né, para você ter uma planta sadia e bonita que nem essa daqui, a gente tem que se preocupar muito com as raízes da planta. As raízes da planta são elementos fundamentais para que haja um bom desenvolvimento de toda a parte aérea, da sua parte de floração, reprodução, etc, né? As raízes das plantas, elas são muito mal compreendidas, elas têm muito mais funções do que somente absorver a água ou fixar a planta, né? Não vem ao caso agora, daí já é um caso de estudo de fisiologia vegetal, mas nas pontas das raízes são produzidos hormônios, né? Um hormônio muito importante chamado citocinina, que é um hormônio que é um hormônio fundamental no processo de crescimento da planta, né? E esse hormônio é principalmente produzido na ponta da raiz. Então é claro que quanto mais sadio, mais volumoso, mais pujante for o seu enraizamento de uma planta, melhor ela vai se desenvolver, melhor ela vai produzir, melhor ela vai florir, enfim, mais alegria ela vai dar para a gente. Só que esse ambiente em que a raiz se desenvolve, principalmente se a gente for pensar num vaso, né, no caso de uma jardinagem doméstica, amadora, enfim, né? Esse é um ambiente que, diferente do que está na natureza, ele está fechado, né? Está dentro de um vaso. Então, vai haver um limite para onde as raízes podem se expandir e de que forma elas podem se expandir. Então, é importante a gente dar para essas plantas, para essas raízes, boas condições para que elas tenham saúde, né? Esse é um vaso aqui, um vaso comum, né? Vocês estão vendo, tem alguns furinhos aqui, né? Que são exatamente para quê? Para drenagem de água, né? E isso é muito importante, gente, porque a raiz ela morre muito mais fácil por excesso de água do que por falta de água, tá? Isso é muito importante a gente ter, né? Essa não é uma planta, as plantas normalmente, né, são plantas como essa daqui, que não são plantas alagadas, enfim, então precisa de ar, né? As raízes precisam respirar também, da mesma forma que a gente respira, as raízes precisam respirar. E é por isso que a gente tem esse cuidado de fazer aqui embaixo do vaso um bom sistema de drenagem, né? Aonde a água que a gente vai colocar aqui, né? Vocês estão vendo aqui os furos, aonde a água que a gente vai colocar depois do vaso plantado, o excesso possa escorrer e possa ser eliminado e não prejudique as raízes, né? Não fique uma água empoçada, né? Por isso que a gente toma alguns cuidados, por exemplo, eu separei aqui para vocês verem alguns, pode ser caco de telha, caco de vaso, argila expandida, pode ser brita, o que você tiver na tua casa, não precisa complicar não, sabe, gente? O importante é a gente fazer uma camada de impermeabilização entre esse vaso e entre o substrato, a terra que você vai colocar aqui. Então é nessa hora que a gente fala, olha, pega esses furinhos aqui, né, e coloca um pouco desses cacos de telha, de vaso, enfim, dessa argila expandida, seja o que for. E é importante a gente, lógico, se a gente deixar a terra em cima daqui direto, vai escorrer pelo fundo, vai fazer uma sujeira danada, não vai ser legal, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui elementos de tamanho diferentes, assim, um caco de telha, um caco de vaso, pedras de argila expandida, o que for, só para dar uma forrada nesse fundo aqui, fica um espaço entre a terra, o substrato que a gente vai colocar, e esses furos, né, por onde a água vai descer, por onde a água vai escoar, né? Esse espaço, esses elementos drenantes, como é que a gente fala, né? Então aqui, eu vou colocando o que você tiver na sua casa, tá legal, não precisa se preocupar com isso daqui é só para tapar o fundo e ficar um espaço, onde vai passar o ar, onde vai passar a água. Daí, normalmente a gente pega uma manta dessa, né? Uma manta bidim, como se fala, para colocar em cima desses elementos drenantes, essas pedrinhas aqui, e daí você coloca a terra em cima, para que haja esse desenvolvimento, né? E o que é interessante a gente pensar, eu gosto muito de fazer esse paralelo das plantas ou das condições de vida da planta com as nossas condições de vida, né? Essa preocupação que nós tivemos, né? Nós tivemos para montar uma base boa para que as raízes da nossa planta e, consequentemente, a planta que a gente vai colocar aqui, se as raízes se desenvolvam bem e a planta se desenvolva bem, tem que ser o mesmo cuidado que a gente tem que ter para que a nossa vida se desenvolva bem, né? Eu preciso fazer na minha vida, eu preciso fazer para o meu espírito essa estratégia, ou
conseguir os elementos para que eu possa drenar a minha alma. Eu não quero que a minha alma fique saturada com mágoas, com ressentimento, com medo, né? São elementos, da mesma forma que o excesso de água é tóxico para a planta, esses elementos são extremamente tóxicos para a nossa alma, para a nossa felicidade e para a nossa vida. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para que minha alma não adoeça. E aí vem muito disso que eu falei para vocês, da faixa de vibração que a gente vai escolher, né? Eu vou escolher que a minha alma seja drenada de tudo isso. Eu não quero o excesso desses sentimentos ruins, envenenando, intoxicando a minha alma, fazendo com que eu produza hormônios ruins para a minha saúde. Não quero. Então eu vou drenar a minha alma através da convivência com boas pessoas, através de leituras, através de coisas boas, de leituras edificantes. Eu vou drenar a minha alma através da convivência com tudo aquilo que faz bem, não com aquilo que é tóxico. Eu vou drenar a minha alma para que ela não adoeça com luz, com harmonia, né? E o que é importante nesse processo de seleção dos drenos, né? É importante a gente entender quais vão ser os drenos que a gente vai colocar, né? Por que é importante, gente? Porque aquilo que você faz, ou aquilo com que você se identifica, vai ser esse elemento tóxico que vai drenar a tua alma, né? É o que eu coloquei uma vez num outro vídeo, e é muito importante para a nossa reflexão. Gente, olha, por favor, atenção. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Então vamos ter isso daí em mente, tá? Para que a gente possa selecionar as nossas escolhas, né? O livre-arbítrio. Semeadura facultativa, colheita obrigatória. Vamos escolher o que nós vamos fazer e de que forma vamos fazer. E assim, as nossas raízes vão dar origem a um ser humano de muita paz, de muita luz, que vai florescer e atrair para junto de si tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que traz felicidade. Enfim, é isso que eu queria comentar com vocês hoje, né? Gostou? Então eu te peço, dá um clique, compartilha, comenta e envia para as outras pessoas. O que é muito importante, né? Nós temos essa preocupação de termos aí plantas fortes, sadias e boas, ainda mais conosco mesmos, né? Então, tudo isso só tem valor se nós nos tornarmos pessoas melhores. Um pouco a cada dia, que seja, não tem problema. Mas todo dia melhores, tá bom? Me acompanha, vamos juntos, cada dia melhores. É isso aí.